tua palavra uma semente. Meu coração é uma terra boa, então Deus faz essa semente brotar. Deus faz ela crescer, germinar. A paz, meus irmãos e Pentecostes, você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 2, dos versículos 4 ao 7, com o tema: qual o significado do homem ser criado do pó da terra e receber o fôlego da vida? Vamos meditar o versículo 4 de Gênesis. Essa é a história da criação do céu e da terra, quando o Senhor Deus fez a terra e o céu. Algumas considerações. O primeiro é que quando as pessoas leem esse relato, elas se questionam e se perguntam por que existem duas narrativas diferentes sobre a criação em Gênesis. Isso acontece porque o Pentateuco, embora ele seja atribuído por Moisés como seu relator, ela é composta por 4 grupos que vão descrever esta revelação. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Número, Levítico, Êxodo e Deuteronômio. E esses escritos eles são compostos em 4 fontes. A fonte javista, que atribui a Deus o nome de Yahvé; a fonte eloísta, que em geral trata Deus como Elohim; a fonte deuteronomista, que provém dos círculos ligados ao ensino doutrinário, contém longos discursos e princípios reguladores, sobretudo nós vamos ver isso no livro de Deuteronômio; e a fonte sacerdotal, que é a fonte dos escritos elaborados pelos membros dos grupos dos sacerdotes. O livro de Levítico ele é inteiro escrito pela fonte sacerdotal. Dessas 4 tradições, 2 delas são mais antigas, que seriam a javista e a eloísta. A eloísta narrou em sua maior proporção a história da criação no capítulo 1, e a javista narrou em sua maior composição o capítulo 2 a partir do versículo 4. Por isso, na primeira nós temos o relato detalhado da criação dos seus 7 primeiros dias, e na segunda, que é uma tradição javista, nós vamos ter uma maior detalhação do 6º dia em 3 elementos: o motivo de ainda não ter vegetação sobre a terra, a primeira chuva e a criação do homem. Vamos ver isso nos versículos 5 e 6. Ainda não havia nenhum arbusto do campo sobre a terra, e ainda não tinha brotado a vegetação, porque o Senhor Deus ainda não tinha enviado chuva sobre a terra, e não havia ninguém para cultivar o solo, mas brotava da terra uma fonte que lhe regava toda a superfície. Ou seja, subia da terra um vapor ou uma névoa que regava toda a face da terra. Não com chuvas, porque ainda não havia acontecido a primeira chuva, mas com o orvalho preparando a terra para nutrir as plantas criadas de todos os tipos e as sementes e raízes delas, para que pudessem produzir novas plantas. E então chegamos ao ponto central, que é o versículo 7. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Gênesis 2, 7. Nesse texto, a revelação bíblica quer nos revelar a fragilidade humana, da fragilidade do barro da terra, que significa humus, e daí vem a palavra humanos. Deus cria o homem, e esse homem vai se tornar um ser vivente à medida que o Senhor sopra o seu fôlego de vida que o vivifica. Nós podemos fazer uma comparação desse texto com uma citação paulina. Em 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7,
São Paulo ele vai dizer: ora, trazemos esse tesouro em vasos de barro, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Se por um lado o homem é feito do barro, um material que não é resistente, não é nobre, simbolizando a sua fragilidade e limitação, por outro lado, unido ao seu Criador, o mesmo recebe o Ruá, que na expressão hebraica significa o hálito divino, o sopro da vida, o Espírito de Deus que então o vivifica. Esse homem frágil em si mesmo pode viver em plenitude, vencendo as suas limitações e fraquezas quando recebe o fôlego divino. Essa é a visão que João tem quando recorda, uma vez que ressuscitado, Jesus entrou no cenáculo, aonde os discípulos estavam trancados por medo dos judeus, e soprou-lhes dizendo: recebei o Espírito Santo. Assim, aqueles simples homens letrados, pobres, fracos, sem prestígio como um barro, ganham o mundo inteiro para Cristo pela pregação do Evangelho, que é feita no poder do Espírito Santo. Deus, ele quer soprar sobre nós o seu Espírito. Nós somos barros, fracos e limitados. Assim fomos criados por Deus. O barro que no sol trinca e na chuva se desmancha. Mas o Senhor, conhecendo as nossas fraquezas, ele também soprou nas narinas do homem o seu poderoso Espírito. E ele quer soprar sobre nós o seu poderoso Espírito para que nós possamos ganhar a plenitude da vida, vencendo as nossas fraquezas e limitações. Que o Espírito Santo venha nos preencher e nos transformar. Clamemos todos os dias da nossa vida: sopra sobre nós, Senhor, o seu Espírito e nos dá vida. Sopra sobre nós, Jesus, o teu Espírito Santo, em que em todas as nossas meditações não sejam apenas um conhecimento intelectual, mas nós queremos um conhecimento experiencial. Queremos sentir o teu sopro tocando os nossos corações, a nossa vida, nos moldando, nos fortalecendo e nos dando a vida interior. Nós, assim como o primeiro homem, queremos nos tornar avivados pelo teu Espírito. Sopra sobre nós o teu Espírito Santo e transforma a nossa vida. Que você todos os dias possa clamar e pedir insistentemente o sopro poderoso do Espírito Santo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Fogo!